Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula da série Resolução de Questões. Aula muito importante para você que quer aprender contabilidade de custo. Aula essa de resolução de questões, videoaula 13, custo padrão. Aula dedicada a você, aluno universitário, e a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um imenso prazer ter você aqui mais uma vez comigo. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nem nada, absolutamente nada, distraia a sua concentração. Pense sempre, estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Vamos lá para a nossa agendazinha, né? Na verdade, nós vamos resolver 6 questões de custo, contemplando custo padrão, uma aula específica de problema de custo padrão. Se você está interessado nesta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante, compartilhe. Agradeço antecipadamente a sua atenção. Qualquer dúvida sobre esta aula ou as aulas anteriores, você pode me contactar pelo e-mail ou através do próprio YouTube na área específica de comentários, ok? Vamos lá à nossa questão. Nós vamos apresentar um caso de custo padrão e, em cima desse caso, nós vamos resolver 6 questões, né? Analise os seguintes dados da empresa @mais e responda as seguintes questões, de 1 a 6. Custo padrão por unidade do produto X, material direto 50, mão de obra direta 50, 40, custo direto de fabricação 35, tá? A fabricação do produto X foi de 4.000 unidades acabadas, ou seja, 80%, nas quais 80% foram vendidas, ou seja, 3.200 unidades foram vendidas, sobraram no estoque aí 800. Não existe estoques iniciais de produtos acabados em elaboração. Os custos reais apurados no período foram os seguintes: material direto 205.000, mão de obra direta 155, custo direto de fabricação 150.000, totalizando 510.000. E os custos padrões referentes à produção dessas 4.000 unidades foram os seguintes: material direto 50 vezes 4.000, 50 padrão vezes 4.000, 200.000, mão de obra 40 por unidade vezes 4.000, 160.000, custo direto de fabricação 35 vezes 4.000, 140.000. Então, totaliza 500.000. Então, o custo padrão total foi 500.000 e o custo real foi apurado 510.000. Vamos lá à solução, né? Primeira questão. A variação ocorrida em material direto no período foi em real de, vamos lá, 5.000 desfavorável, 5.000 favorável, 10.000 desfavorável, 10.000 favorável e 205.000 favorável. Vamos lá à solução. Bem simples, né? O custo real a gente sabe, foi aplicado 205.000 e o custo padrão a nível de material direto foi 200.000. Então, custo real menos custo padrão, 5.000. Como é positivo, olha que eu estou tomando como base aqui o custo real. Então, 5.000 ele é desfavorável, letra A, né? Desfavorável. Vamos dar uma olhadinha para ver isso graficamente como fica, né? Aqui eu tenho o valor por unidade, né, da mão de obra, do material direto. Observe que a gente está, nesse primeiro caso aqui específico, a gente está tratando de material direto, ó, material direto, né? É bom lembrar isso, né? Nós estamos com material direto. E aí, vamos dar uma olhadinha graficamente como é que isso fica, né? Então, veja, o custo real, sempre de amarelo, né? Estou mostrando aqui, então é 51, se eu pegar esse 205.000 e dividir por 4.000 que foi produzido, vai dar por unidade 51,25. Então, 51,25 para 4.000. Se eu multiplicar 51,25 vezes 4.000, dá 205.000, né? Aqui batendo 205.000. Vamos também lançar a mão disso aqui, ó, isso aqui, ó, 205.000, né? E esse custo real aqui dividido por 4.000 deu este valor aqui, tá? Só para lembrar aí. E agora vamos ver o custo
que é o custo padrão. Como é que ficou o custo padrão? O custo padrão é 200 mil. Então, no custo padrão, nós temos aí 200 mil, né? Então, o custo padrão aqui, 200 mil. Custo padrão aqui, ó, 200 mil, tá certo? 200 mil. Ou seja, se eu dividir 200 mil pela quantidade, especificamente 4 mil que foram produzidos, vai me dar 50 por unidade, né? Então, 50 por unidade. Observe agora, isso aqui, olha, é interessante que você tenha assistido a aula de custo padrão. Eu tenho aula específica sobre custo padrão, né? Então, você vai ver isso aqui, que é variação de material direto, vai ser 51,25 menos 50 vezes 4 mil dá 5 mil, ou seja, como queríamos já mostrar, né? Aqui a solução numérica e aqui a solução gráfica, né? Essa parte achurriada aqui é que sobrou. É justamente esta diferença vezes 4 mil que está aqui de unidade, né? Então, a gente está, para cada questão dessa, a gente, sempre que possível, mostra também a parte gráfica, para você ver, facilitar mais o entendimento, tá? Então, vamos à questão agora 2, né? A questão 2, ela diz o seguinte: qual a variação ocorrida em mão de obra direta, né? Então, lá foi material direto, agora ele quer saber a variação de mão de obra direta, né? Como é que é isso? Aí ele coloca aqui as questões de A a E, as opções, e, mais uma vez, a solução é simples. Olha, custo real menos custo padrão. Custo real, 155 mil de mão de obra. A questão já dá isso para você. Menos o custo padrão, 160 mil, dá menos 5 mil. Ou seja, se é menos, é favorável. Letra E, né? Então, a resposta é a letra E. Mais uma vez, nós vamos apresentar a solução gráfica, né? Se eu pegar isso aqui e dividir 100, eu vou começar aqui, como aqui foi menor, eu vou começar com o custo padrão, né? Para não sobrepor um ao outro. Então, 160 mil, se eu dividir 160 mil, né? Vou aqui, se eu dividir 160 mil por 4 mil, vai dar exatamente 40 por unidade, né? Então, esse 160 mil está aqui. Esse aqui é o custo padrão, né? O custo padrão. Vamos agora, graficamente, ver o custo real, que foi menor, né? Então, se é menor, ele vai ficar aqui. Se eu dividir 155 mil, 155 mil, estou dividindo 155 mil por 4 mil, vai dar 38,75 por unidade. Ou seja, esse custo real é 155 mil. Observe que o custo real agora foi menor, parte maior está aqui. Então, essa diferença que é importante, né? E essa diferença porque deu favorável. Então, se deu favorável é porque a variação de mão de obra direta vai ser 38, que é o custo real, menos 40, dá menos 2,75. Menos 2,75 vezes 4, né? Você vai ver que tem aí este valor específico, né? A variação de mão de obra vai ser 38,75 menos 40 vezes 4, dá exatamente menos 5 mil favorável, que foi corroborado. Então, aqui você tem a resolução numérica e aqui mostrando graficamente como é que se comportou esse custo solicitado, no caso específico, mão de obra direta. Vamos à questão 3. Variação dos custos indiretos de fabricação. Agora nós temos que ver a variação dos custos indiretos de fabricação, né? Mais uma vez, a gente está diante aqui dos custos indiretos. E aí o examinador colocou A, B, C, D e E, as opções aqui, uma desfavorável, outra favorável. Aqui a gente vai agora trabalhar isso. Então, o custo real de custo direto de fabricação foi 150 mil, e o custo padrão do CIF, no caso, né, foi 140 mil. CR menos CP, 10 mil, ou seja, desfavorável, letra E. Mais uma vez, a gente mostra graficamente isso, né? Então, aqui eu tenho os 150 mil, que é exatamente o valor do custo real, está aqui, ó, custo real. Se eu dividir 150 mil por 4 mil, eu vou achar que por unidade é 37,50, porque aqui pede o valor por unidade, ou seja, multiplicando isso por isso, né? Isso aqui, né? 37,50 vezes 4 mil dá os 150 mil. E também apresentamos aqui o custo padrão. O custo padrão foi menor.
Então, se eu dividir 140 mil, né, especificamente, dividindo 140 mil por 4 mil, eu vou achar esse valor, 35 por unidade, né? E aqui está os 140 mil, que é do custo padrão, né? Então, basicamente aqui, a variação seria exatamente essa parte que sobra, 37,50 menos 35 vezes 4 mil. 37,50 vezes menos 35 vezes 4 mil, ou seja, 10 mil. Como é positivo, é desfavorável. Eu lembro, mais uma vez, é importante assistir a aula teórica sobre isso, lá tem exercício de assimilação, exercício de fixação é positivo, mas eu estou levando CR menos CP. Se você inverter isso, as conclusões também serão invertidas, ok? Vamos lá agora, a questão 4, né? A questão 4. Questão 4 diz a variação total. Olha, então, vai ser a variação de mão de obra direta, a variação de CIF e a variação de material direto. São as 3 variações juntas, né? Então, vamos lá. Então, ele coloca que é 5 mil favorável, 10 mil favorável, 10 mil desfavorável, 15 mil favorável, 15 mil desfavorável, né? Solução interessante. Ó. Custo real e custo padrão. Sai botando aqui, custo real. Material direto foi dado, 205 mil. Custo padrão, 200. Mão de obra direta, custo real, 155. Custo padrão, 160. Custo direto de fabricação total, 150 mil, aqui 140 mil. Total aqui do custo real, 510 mil, como nós vimos, e custo padrão 500. Então, CR menos CP dá 10 mil, e 10 mil desfavorável, por isso que é letra C, né? Vamos ver esta mesma questão aqui, né? A solução, para mostrar a solução gráfica, né? Então, a solução gráfica, lembrando, né? Então, eu peguei o custo real, 510 mil dividido por 4 mil, dá 127,50 por unidade, né? Tomando os componentes que seria mão de obra direta, material direto e CIF. E o custo padrão, 500 mil dividido por 4 mil, 125 por unidade. E, graficamente, nós temos aqui, ó, 510 mil, que é aqui, ó, correspondente, né? 510 mil, correspondente aqui. Então, nós temos aqui o 510 mil aqui. E se eu dividir 510 mil aqui por 4 mil, como fiz, dá 127,50 por unidade, né? E já com relação ao custo real, né? O custo real, aliás, o custo padrão, no caso, né? O primeiro foi o custo real. Então, o custo real, você vai pegar aqui, ó, 125, né? E se eu pegar esse padrão aqui, eu vou ver que é 125 por unidade, e aqui eu tenho os 500 mil aqui, que é correspondente ao custo padrão, né? O que nos interessa agora é essa diferença, né? No total. Qual seria a variação total? 127 menos 50 menos 125 vezes 4 mil, dá 10 mil, e é 10 mil desfavorável. Aí, com isso, você vê que nós respondemos essas questões até agora, mostrando as variações que há, tanto de mão de obra direta, material direto, CIF, e agora a variação total. A questão seguinte é uma questão interessante, é o valor do custo dos produtos vendidos em real foi de quanto, né? 102 mil, 408 mil, 205 mil, 500 mil, 510 mil. E aí nós vamos apresentar isso. Observe, o estoque inicial de produtos acabados, 0. Mais o custo de produção, 510 mil. 205 mil, menos 155 mil, menos 150 mil. Ok? E estoque final de produtos acabados. Seria o quê, o estoque final? Como ele disse que sobraram 20%, seria 20% de 510 mil. 20% de 510 mil é 102 mil. Tá? Então, se eu pegar 510 mil e subtrair 102 mil, dá 408 mil. Então, o CPV, 80% que foi vendido, equivale a 80% de 510 mil. E 80% de 510 mil é exatamente 408 mil. Né? Então, 80% desse produto aí, né, dá 408 mil. Então, letra B. Né? Agora, a questão 6, ele quer o estoque final de produtos acabados. Observe, o estoque final é aquilo que ficou no estoque, né? Evidentemente, se eu calculei o CPV, que foi 408 mil, a diferença, né, seria aí o que ficou em estoque.
Então, vamos aproveitar aqui os mesmos quadros que nós fizemos para a questão anterior, estoque inicial, custo de produção, estoque final, então está aqui, ó, 102 mil. 102 mil é exatamente o que ficou em estoque, né? Que é exatamente o estoque final de produtos acabados, ou seja, os 20% que não foram vendidos, ou seja, 20% de 510 mil, né? Você observa que agora nós resolvemos 6 questões sobre custo padrão, né? Interessante, que aí você viu tanto variação de mão de obra, variação de material direto, variação de CIF, variação total, que na verdade é a soma das variações, né? E aí, se você gostou desta aula, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua atenção e qualquer dúvida, ou você manda para o meu e-mail ou comenta lá na área apropriada do próprio YouTube, né? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez, desta feita, em relação a custo padrão, né? Se você tem alguma dúvida, já sabe como entrar em contato comigo. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite em você, você é capaz, né? Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.